Sim, 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 galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula no canal Matemix. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gibran, sou professor de matemática e hoje vamos ver a primeira aula de 3 sobre a parte de estatística. Solta a vinheta. Pessoal, hoje a gente vai ver essa partezinha que é de média aritmética e de média ponderada, que seria a nossa primeira aula. Média aritmética é uma definição muito fácil, eu acho que não tem complicação, a gente usa isso muito no dia a dia. Dá só uma olhada. Considere um conjunto de n valores ou entradas x1, x2, x3, x4, reticência, até chegar em xn. Então você veja que você tem n entradas, de 1 até n. É definido média aritmética como, geralmente os livros colocam x barra, aí você coloca um igual e passa uma barrinha aqui um pouquinho maior. Aqui em cima você vai colocar o somatório dessas n entradas, que seria x1, mais x2, mais x3, mais x4, até chegar em xn. E aqui embaixo você vai dividir pela quantidade de entradas que estamos estipulando, que é n. Então isso aqui é uma definição fácil, a maioria das pessoas conhecem, usam no dia a dia, e a gente vai começar logo fazendo uma questãozinha do Enem muito simples. Ele fala o seguinte: o Brasil e a França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente no período de 2003 a 2007. Então dá uma olhadinha aqui depois na tabela, veja que aqui você tem de onde foi tirado esses dados, e ele fala o seguinte: os dados da tabela mostram que no período considerado, os valores médios do investimento da França no Brasil foram maior que o investimento do Brasil na França, em um valor que seria de quanto? Bom, vamos lá. O que é que a gente vai ter que fazer? Média aritmética. Dá uma olhada aqui na tabela e na parte que a França investiu no Brasil. Está aqui. Do período de 2003 a 2007 é 825, 485, 1458, 744, 1214. Bom, o que é que a gente vai fazer? Vai tirar a média aritmética desses investimentos. Claro que estão em milhões de dólares. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O que a França investiu no Brasil, passa aqui uma barrinha e você vai fazer esse somatório. 825 mais 485 mais 1458 mais 744 mais 1214, você vai dividir pela quantidade de entradas que são dos anos de 2003 a 2007, que contabiliza 5 entradas. Essa é a parte chata de fazer uma provinha do Enem, porque é cansativo e você tem que calcular esses valores aqui, esse somatóriozinho. Vou colocar direto, vocês confiram os valores, mas dá 4.726 e claro, dividido por 5. Façam as devidas contas, façam essa divisão e vocês vão encontrar 945,2 milhões de dólares. Ok? Pessoal, vamos agora fazer o seguinte, volta para a tabela, olha a tabelinha aqui, Brasil e França. O que o Brasil investiu na França está exatamente aqui, 367, 354, 539 e 280. Você vai fazer a média aritmética desses possíveis valores e a gente vai ter o que? O que o Brasil investiu na França, passa aqui uma barra maior, aqui em cima você vai colocar exatamente o somatório, está aqui, ó. 367, 357, 354, 539, 280, divide pela quantidade de entradas, que é 5, e aqui você vai ter que fazer de novo esse somatório, que você vai ter igual a 1.897 dividido por 5. Faça as devidas contas, que você vai encontrar 379,4. Ele quer saber a diferença, o quanto a França gastou a mais em relação ao Brasil, em termos de investimento. Faça aqui a diferença, encontra o valor de 565,8, vou voltar para cá, ó, milhões de dólares. Olha as alternativas, que você vai ver que na alternativa aqui D, superior a 500 milhões de dólares, mas inferior a 600 milhões de dólares. Marque aí a sua felicidade, alternativa D. Espero que tenha ficado claro, é uma questão do Enem simples. E o que a gente vai fazer agora? Passar para a parte de média ponderada, que é bem mais interessante, que o Enem cobra com mais assiduidade, ok? Vamos lá. Pessoal, média ponderada ela é muito mais interessante, o Enem cobra mais, que na verdade a média ponderada não deixa de ser uma média aritmética, só que tem repetições, ou que tem o chamado peso, que a gente vai dar uma olhada agora. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a idade de alguns adolescentes. Nesse caso, vamos fazer o seguinte, imagine que você tem um grupo, que você tenha 4 adolescentes com idade de 10 anos, imagine que você tenha também 3 adolescentes com idade de 12 anos,
Você tem um adolescente que tem idade de 13 anos e tem dois adolescentes que têm idade de 15 anos. A média aritmética da idade dessa galera é você fazer o quê? É somar todo mundo e dividir pela quantidade de entradas, que aqui teria 4, juntamente com 3, 7, 8, 9, 10. Então é somar todo mundo e dividir por 10. Essas idades, essas repetições, elas acontecem naturalmente dentro de um grupo. O que acontece então é que essas entradas aqui, que são 10 entradas, são coisas naturais. Essa repetição de idade aqui é uma coisa normal, assim como a repetição dessa idade de 12 anos é uma coisa natural, e aqui também. Então veja bem, o que acontece é isso, ó. Essa idade está sendo repetida 4 vezes, assim como a idade de 12 anos está sendo repetida 3 vezes. A idade de 13 anos tem uma frequência, uma repetição apenas de uma, e no caso aqui, que é a idade de 15 anos, tem uma frequência de 2, né? Então a gente fala exatamente que a idade de 10 anos tem peso 4, a idade de 12 anos tem peso 3, a idade de 13 anos tem peso 1 e a idade de 15 anos tem peso 2. Como é que a gente faria então para calcular isso aí? Usando a questão da média ponderada. Então vou colocar aqui, ó, XP barra, média ponderada. Passa aqui uma barra maior, o que é que você vai fazer? Esse 10 ele está se repetindo 4 vezes. Então quer dizer que você vai ter aqui, ó, 4 vezes 10. Então você tem 4 idades de 10 anos. Aqui você tem o quê? Você tem 3 idades de 12 anos. Então soma as 3 idades de 12 anos como tem aqui. Aqui você tem uma idade de 13 anos, vou colocar aqui, ó. Você só tem uma idade de 13 anos. E aqui você tem 2 idades de 15 anos. Como são 4, 3, 1 e 2 idades, você faz aqui a chamada soma dos pesos. Está aqui, ó, 4, 3, 1 e 2. Faça aqui as devidas contas em cima, coloque logo um igual, que você vai ter o seguinte, aqui você vai ter 40, aqui você vai ter 36, não é? Mais 36, mais 13, mais 30. Se você somar todo mundo aqui embaixo, 10, soma essa galerinha aqui em cima, deixa eu colocar aqui um embaixo. Você tem a média aritmética, a média ponderada, desculpa. Então você vai ter 119 sobre 10, faça as devidas contas, que você vai ter 11,9. Essa é a ideia de média ponderada, mas não esqueça, essa média ponderada, os pesos que estão aqui, que é o 4, 3 e 1, essa repetição ela aconteceu de maneira natural. Vamos colocar um outro exemplo que isso não vai acontecer de maneira natural. Presta bem atenção, olha o quanto é interessante. Deixa eu falar aqui sobre a nossa querida, grandiosa UFRN, quando eu estudei lá, que inclusive eu estudei na UFRN em 1900 e Jurassic Park, numa época remota. Na minha época, o que é que acontecia? Você tinha, na verdade, ó, a primeira prova, que era uma primeira nota, você tinha uma segunda prova e teria uma terceira prova. Essas provas eram estabelecidas pesos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá aqui os pesos. Como é que eram os pesos? Você tinha o peso 4 na primeira prova, peso 5 na segunda prova e peso 6 na segunda prova. Isso era algo pré-estabelecido pelo sistema da UFRN, ok? O que acontece? Eu vou fazer uma simulação, vou colocar aqui as notas. Imagine que na primeira nota você tenha pego 4, na segunda nota você pegou um 6, a coisa não está lá muito boa, porque você tinha que ter média maior ou igual a 7 para passar, e aqui você pegou um 9, deu uma melhorada. Então você imagine que você tem primeira, segunda e terceira prova, você pegou 4, 6 e 9. Só que aqui tem peso 4, aqui peso 5 e aqui peso 6. Eu sei que de verdade você teve quantas notas? 3, 4, 6 e 9. Mas para o sistema não vai ser bem assim. Para o sistema você teve 4, 5 e 6 notas. Essa nota aqui você vai multiplicar por 4. Essa aqui que é a 6 vai multiplicar por 5. E essa 9 você vai multiplicar por 6. Então na verdade você teve 15 notas por conta dos pesos. Outra coisa interessante, estão percebendo que essas repetições, os pesos, eles não estão aparecendo de uma maneira natural, é de uma maneira forçada, por conta do sistema que a UFRN colocava para os alunos. Então, vamos fazer aqui essa média, preste atenção. Então, você vai ter aqui média ponderada, coloca logo aqui uma barra maior, eu vou colocar sempre o peso na frente, quer dizer que aqui, ó, 4, o peso é 4, dessa nota 4, é aqui que vai aparecer. Tá aqui, o peso é 4, de uma nota 4 vezes, ou seja, são 4 notas 4. Aqui já o peso é 5, então mais. Então você coloca aqui, ó, o peso é quanto? 5. Então são 5 notas 6, mais. E aqui vão ser, ó, peso 6, nota 9. São 6 notas 9. Você coloca aí 6 notas 9. Não esqueça, o que é que você vai fazer? Somar peso 4, peso 5 e peso 6 exatamente aqui embaixo. Peso 4, joga aqui, ó, peso 5 e joga aqui peso 6. Faça essas devidas contas, que é 4 vezes 4, 5 vezes 6 e 6 vezes 9. Tá aqui, ó, vai dar 16, 30 e 54. E claro, você soma os pesos, que daria 15. Colocou aqui, ó, média ponderada de novo, você vai ter 100 dividido por 15,
que você vai ter a média ponderada aí de aproximadamente 6,7. Na minha época, infelizmente, você não passava. Então essa é a ideia que se tem de média ponderada. E claro, vamos aqui partir para mais uma questãozinha, claro, do nosso querido Enem. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer aqui uma questãozinha do Enem, que é de média ponderada, fácil, apesar de ser trabalhosa, que tem uns cálculos chatos para se fazer. Mas vamos lá. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegados por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, 155 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é D. Olha a tabela, presta bem atenção. O que é que isso quer dizer? Aqui tem velocidade e aqui tem veículos. Olha só o que é que está acontecendo. Isso quer dizer o quê? Que 5 veículos, bem bonitinho, trafegam a 20 km por hora, 15 trafegam a 30, 30 veículos trafegam a 40, 40 veículos trafegam a 50, 6 veículos trafegam a 60, 3 trafegam a 70 e 1 trafega a 80. Ele quer a velocidade média dos veículos. Pessoal, se ele estiver pedindo a velocidade média, está aqui, ó, que é a velocidade média dos veículos, o que é que você tem que fazer? Os veículos são exatamente os pesos. Deixa eu colocar logo aqui a barrinha maior, bem bonitinha. Vamos fazer o seguinte, eu quero velocidade. Quem são os pesos? Os veículos. 5 veículos trafegam a 20 km por hora. Colocar aqui, 5 veículos trafegam a 20 km por hora. 15 veículos trafegam a 30 km. 15 trafegam a 30. 30 trafegam a 40. 40 trafegam a 50. 6 trafegam a 60. 3 trafegam a 70. E 1 trafega a 80. Já coloquei aqui tudo bonitinho de vermelho. Por quê? Porque os pesos é 5, 15, 30, 40, 6, 3 e 1. Que inclusive a gente vai ter que fazer esse somatório. Tá aqui. Então essa é a parte chata. Infelizmente você vai ter que fazer essa soma, essas multiplicações. Mas há de se fazer. De novo, vou deixar aí como para responsabilidade de vocês, que vocês façam essas devidas contas. Coloca logo igual aqui, ó. Dá 4.400 dividido por 100. Faça a divisão bonitinha que você vai encontrar a alternativa B. 4.400 dividido por 100 dá 44. Então a média aí de um carro que passa, ele está mais ou menos a 44 quilômetros. Espero que vocês tenham entendido. Essa é exatamente a primeira videoaula de 3 sobre a parte de estatística. Eu passei exatamente média aritmética e média ponderada. Espero que tenha ajudado. Bom, próxima semana tem mais. Valeu!